Então você nunca realmente está dizendo adeus a nada que você dá a Deus. Você está apenas abrindo suas mãos. O que significa que antes de receber qualquer coisa, você tem que liberar algo. Para aqueles de vocês que gostam de anotar tudo, você pode escrever a palavra liberar. Porque o processo é revelado no potencial. E o potencial é revelado no processo. E ele vem aos poucos no decorrer do tempo. Mas o primeiro passo é liberar. O semeador deve liberar a semente para ver o que ela poderia ser. Eu estou me perguntando se há algo que você precisa liberar em sua vida hoje. E poderia ser possível que você esteja olhando para algo, orando sobre algo e tentando manipular algo que Deus quer que você libere para que possa amadurecer e manifestar. Isso é para todos nós que somos loucos por controle. Porque se nós não liberarmos, isso não pode crescer. Diga para alguém, entregue isso. E então veja crescer. Entregue isso e veja isso crescer. Mas não pode crescer se você estiver controlando. Certo? São sementes famintas e depois viram sementes estranguladas. Segurando com tanta força. Ah, é a minha hora. É o meu dinheiro. Eu lamento pelas pessoas que não são generosas. Eu me sinto tão mal por você, porque tudo que a avareza faz é estrangular a semente que Deus te deu. Se você conseguir entregar isso, quem sabe o que isso poderia virar? E se eu pregasse esse sermão no espelho? Ele ia ricochetear. Mas se eu pregar através dessa câmera, ela pode chegar a Botsuana e ajudar a uma pessoa na vida dela. Ou em Bamberg, Carolina do Sul, eu não me importo. Para onde essa mensagem vai depende de Deus. O meu trabalho é semear. Você tem que semear de manhã, semear à noite, semear quando tiver vontade, quando não tiver vontade, semear quando torcerem por você e quando te criticarem, semear quando dizem Hosana e semear quando eles quiserem te amarrar, semear quando te notarem e quando não te notarem. Semeie, semeie, semeie! Mas assim como você não pode viver sua vida sem acessar tudo que está no dispositivo e esperar ser um reflexo da imagem de Deus, você também, eu quero dizer isso, é muito importante quando falamos de potencial. Tem muitas pessoas que começam a tentar produzir algo que Deus não colocou dentro delas. Nós temos laranjas querendo ser maçãs, maçãs querendo ser kumquates. Você não é um kumquat. Você é uma deliciosa maçã vermelha. Você vai ser uma maçã grande, suculenta e vermelha. Mas não vai ser um kumquat. Sabe, meu barbeiro me contou uma história outro dia. Seu nome é Fly Tie. É com isso que você quer cortar o cabelo. Ele colocou Fly no nome dele. Eu confio nele com meu look porque ele é o Fly Tie. É ele que corta meu cabelo agora. Ele frequenta a nossa filial na cidade universitária. Eu pedi permissão a ele para contar isso porque eu não queria envergonhá-lo. Mas, pessoal, ele me contou a história mais estúpida de todos os tempos. Ele estava cortando meu cabelo e ele tem esse péssimo hábito de parar de cortar o cabelo enquanto conta uma história de 15 minutos. Ele precisa ir para a escola de multitarefa porque eu tenho coisas para fazer. Ele para com a tesoura e começa a falar. Mas tudo bem, porque eu geralmente gosto das histórias e piadinhas dele, mas essa foi besta, ouça isso. Ele me contou uma história, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas anos atrás ele estava apresentando porque ele não é apenas um barbeiro, ele é uma personalidade do rádio, trabalha para Hornets, ele é muito envolvido na comunidade, ele fala para as criancinhas, toda vez que ele vem cortar meu cabelo, ele falou recentemente com um grupo de criancinhas no mesmo dia, e ele foi DJ num casamento, e ele curou o câncer, e ele lutou contra o incêndio em Providence Road, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele estava me contando essa história. A gente estava falando sobre o potencial e o que Deus colocou em você. Falamos muito sobre isso, falamos de Deus. E acho que porque meu pai também era barbeiro, eu tenho um amor por barbeiros. E quando ele começa com a tesoura, a gente começa a conversar. E falando sobre isso, ele me contou uma história de que Jay-Z veio a um concerto. Acho que foi nos anos 90, antes de ele ser tão popular quanto ele é agora. E o concerto estava meio cheio.
E Fly Ty foi um dos apresentadores desse show. Ele disse que viu o Jay-Z durante o show conversando com um dos membros de um grupo feminino que também estava na lista do show chamado Destiny's Child. E ele disse que o show estava meio cheio porque Jay-Z estava apenas no caminho do que mais tarde o levaria a ser, alguns diriam, o maior rapper de todos os tempos, dependendo de como você quantifica isso. É um caso muito forte, ele disse. Desde então eu pensei naquele dia, porque Jay-Z e Beyoncé estavam bem ali, e eu estava vendo o relacionamento deles se desenvolver diante dos meus olhos. Ele tem a mesma idade que eu, e eu penso muitas vezes comigo mesmo. Olha o que ele fez com a vida dele. E o que eu fiz com a minha. Agora, de todas as pessoas na Via Láctea, para você escolher usar como um padrão de quão bem-sucedida é a sua vida, você só tinha que ir buscar Jay-Z. Jay-Z. Nem mesmo um Lil Wayne. Jay-Z. Você tinha que pegar o rapper mais influente da nossa época. Então veja o que ele fez. Ele queria se sentir tão pequeno, que em vez de se concentrar em veja o quão gracioso Deus tem sido para comigo. Eu pedi permissão a ele para contar isso, ele disse que eu podia. Eu vou pregar para ele através da câmera, ele está ouvindo agora. Em vez de escolher, veja onde eu poderia ter estado se não tivesse sido pela graça de Deus. Veja como ele me sustentou. Veja como ele me manteve vivo. Veja como eu não fui uma estatística. Veja como ele está me usando de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Veja como ele colocou um dom em mim. Veja como ele tem sido bom para mim. Você não é Jay-Z. Você não deveria ser ele. Diga à pessoa ao seu lado, você não é a Beyoncé. Diga a eles, mas eu sou o filho do destino. E o que Deus colocou dentro de mim. Eu disse o que Deus colocou dentro de mim. Está procurando um lugar para crescer. E eu vou voltar para minha escola como uma semente, pronta para crescer. E não julgue o significado pelo tamanho da semente. Eu sou Fly Super Ty. Tesoura em uma mão e microfone na outra. Eu tenho potencial. Mas eu tenho que deixar de lado o que eu acho que eu deveria ser. Para me tornar o que eu sou. Sabe como é essa culpa paterna às vezes? Esse sentimento. Eu assisti a um jogo de futebol com os meninos ontem à noite e eu acabei chorando porque teve um comercial de um homem levando seu filho para pescar. Eu fiquei engasgado, eu disse, me perdoe meninos, eu nunca levei vocês para pescar. Porque eu fiquei achando que é ali que as lições de vida precisam acontecer, no barco. Eles ficaram tipo, tá tudo bem, pai. Tudo bem. Vamos assistir o jogo. Isso pode fazer você sentir como eu preciso ser um pai assim. Sabe? A verdade é que a Holly estava me dizendo como o pai dela costumava levá-la para o barco o tempo todo. Eu fiquei tipo, você já sentiu que você se casou com um cara errado? Porque eu nunca levei nossa família para o barco nenhuma vez. Eu nem sei como dirigir um barco. E ela disse, não, eu odiava essa coisa de barco. Meu pai gostava do barco. Mas viu como eu fiz isso? Eu tenho que levar meus filhos para um barco para ser um bom pai. É uma coisa pequena, eu sei que poderia ser muito mais profundo. Você pode começar a pensar quando você deveria ter uma família. Qualquer coisa. Eu deveria estar mais adiantado na minha carreira. Mas quando você deixa de lado o que deveria estar em sua mente, quando você libera isso, e o semeador tem que liberar a semente. Eu sinto Deus chamando alguns de nós para liberar algumas coisas, até mesmo para liberar amargura. Alguns de nós, se nós liberássemos essa raiz de amargura, nós teríamos uma colheita de paz. Tem que ser liberado.
Deus está me chamando para liberar algumas coisas. Liberar algumas expectativas e liberar as minhas ideias perfeccionistas do Eneagrama 1. Eu falei certo? É o 1? Beleza. Eu não sei. Tudo que eu sei é que, às vezes, eu corto minha circulação e estrangulo a semente de oportunidades por necessidade de controlá-las. Então, quando você joga sua rede do outro lado, sabe o que eu amo na semeadura? Você não precisa estar de bom humor para fazê-la. A semente não se importa. Se você cuidadosamente a deixa cair, ou a jogou e saiu, ela ainda está onde deveria estar. Pedro disse, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas porque você mandou? Ele foi abençoado enquanto revirava os olhos, porque tinha fé para fazer o que Jesus disse. Você tem que semear quando tem vontade e semear quando não tem. Agora, do ponto de vista da semente, ser plantado é uma experiência diferente. Porque o semeador tem que liberar. Mas a semente tem que permanecer. E ambos são muito importantes. Muito importante. Eu não fiz de propósito, eu prometo. É muito importante permanecer. Foram 13 anos até que ele soubesse o que aquele manto significava. 13 anos depois de ser plantado. Falando corretamente, por que Pedro recebe tanto tempo de atenção nos púlpitos por sair de um barco? A mesma coisa que o fez sair do barco, o fez fugir quando Jesus foi para a cruz. Que tal João, que ficou no barco? E quando Jesus estava na cruz, ficou ao seu lado para cuidar de sua mãe. Mas nós não celebramos aqueles que permanecem. Nós não celebramos aqueles que só fazem isso. Isso virou o slogan de uma empresa de calçados, mas nós não celebramos isso. Em outras palavras, a semente tem que permanecer para se reproduzir. Eu me pergunto por que nós achamos que Deus pode cultivar o que Ele quer em nossas vidas, quando continuamos desenraizando tudo isso, toda vez que fica desconfortável. E o solo é muito importante para o crescimento da semente. Você pode ter uma semente realmente boa, e ela pode se tornar em nada, não porque ela não era nada, mas porque ela estava cercada por algo que não era digno de sua presença. Você pode ter uma semente muito boa, esse é o poder do ambiente. O que está ao redor da semente determina se o que está dentro da semente vai sair da semente. Eu não sei se isso é pertinente para alguém na área com quem você gasta uma grande parte do seu tempo ficando perto deles. Mas o que está ao redor dela eventualmente determina se o que está dentro dela vai sair de lá. Você pode ter coisas realmente boas em você, mas se tudo ao seu redor for apenas escuridão e ruído, e se tudo ao seu redor for só, se não há luz para isso, se não há hidratação para isso, não vai criar raízes, e se não criar raízes, não consegue sair. E a verdade é que Deus me enviou para falar com algumas pessoas dizendo: não há nada de errado com a semente, não há nada de errado com quem você é, o problema está com o que você se cercou, na sua mente, em seu coração, em seu feed, em seu tempo, em sua agenda. Eu estou à procura de terra arada. Eu quero outras pessoas na minha vida que me ajudem a trazer isso para fora. Eu quero participar de uma célula. Oh, veja só isso, esse é um pastor profissional. Eu quero ser plantado em um bom solo, porque eu quero que as coisas boas que estão em mim brotem de dentro de mim. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.